Ok, irmãos. Se nós lermos atentamente a Bíblia, de ponta a ponta, não vamos encontrar em nenhuma ocasião, em nenhum momento da Escritura, em que Deus tem demonstrado alguma satisfação em castigar o seu povo. Isso nunca acontece. Pelo contrário, o que sempre nós vamos encontrar é a manifestação do desejo de Deus de perdoar e também de restaurar o seu povo. Ele tem alegria e prazer em fazer isso. Na verdade, o profeta Ezequiel diz que Deus não tem prazer nem na morte do ímpio, mas que ele se converta, que ele se arrependa e se salve. Mas isso não quer dizer que o nosso Deus não seja zeloso da sua santidade e justiça, nós sabemos que é. E o amor é tão parte de Deus, do seu ser, quanto a justiça também é. E para ser mais preciso, o único amor verdadeiro, real, que nós conhecemos, é o amor de Deus pelos seus filhos. Então, a verdade é que a grande história da Bíblia é uma história de amor. Um amor severo de Deus, mas absolutamente real. O amor de Deus que visa resgatar o seu mundo bom, as suas criaturas, em especial o ser humano, que ele criou a sua imagem e semelhança. Então, nesse sentido, nós não temos nenhum problema em afirmar o amor de Deus por nós. O nosso problema é afirmar o nosso amor por Deus. Essa é a nossa dificuldade. E o maior desafio que o povo de Deus tem em todos os tempos, justamente tem sido o de permanecer no amor de Deus. Nós somos seres muito volúveis, sujeitos a mudanças o tempo todo. O pecado nos fez assim. Nós temos grande dificuldade com a disciplina de manter fiel um relacionamento, qualquer tipo de relacionamento por muito tempo. As coisas começam a sair diferente do que nós planejávamos e nós começamos a buscar uma nova oportunidade que possa trazer aquilo que a gente tanto espera, que a gente tanto almeja. Mas Deus é tão bom, tão compassivo, tão misericordioso, que nos conhecendo tão bem quanto Ele nos conhece, Ele providenciou meios para que nós possamos permanecer no seu amor. Ele mesmo providenciou os meios para isso. E esse é o nosso tema dessa noite. Deus tem algo a nos dizer a esse respeito, e para ouvir a voz de Deus e o que Ele tem a nos dizer sobre isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Êxodo 34. Êxodo 34. Quinta-feira, nós meditamos aqui na Palavra de Deus, no capítulo 33, quando a Cláudia falou que a gente ia ler o livro de Êxodo, eu fiquei torcendo para não ser o 34, porque eu já tinha quase que concluído todo o meu trabalho, e eu falei, meu Deus, se ela pregar no capítulo 34, eu vou ter que repetir, porque não vai dar para mudar agora, já é tarde. Mas ela falou ali no capítulo 33. Hoje pela manhã também, Danilo falou muitas coisas que tem a ver com o que nós vamos falar agora. E eu não me entristeço por isso e nem me sinto menos motivado, muito pelo contrário, eu me sinto alegre, porque para mim é uma confirmação de Deus, porque Ele tem falado para nós na mesma sintonia, dentro do mesmo propósito, e isso é muito bom. Então nós vamos ler do verso 18 ao 27 inicialmente, mas depois eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa continuar conferindo aí a exposição do texto à medida em que nós formos apresentando. Tá bom? Então vamos ler do 18 ao 27, que diz assim: Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado no mês de Abibe, porque nesse mês vocês saíram do Egito. Todo primeiro filho que nascer é meu. Também de todo o seu gado, o primeiro filhote macho de vacas e ovelhas é meu. Mas o jumento que for a primeira cria, esses vocês podem resgatar com o cordeiro. Se vocês não resgatarem, ele deverá ser desnucado. Vocês devem resgatar todos os primogênitos de seus filhos. Ninguém aparecerá diante de mim
de mãos vazias. 6 dias vocês trabalharão, mas no 7º dia vocês descansarão. Mesmo no tempo de arar e de colher, vocês deverão descansar. Celebrem também a festa das semanas, que é a festa das primícias da colheita do trigo e a festa da colheita no final do ano. 3 vezes por ano, todo homem deve aparecer diante do soberano Senhor, o Deus de Israel, porque expulsarei as nações de diante de vocês e aumentarei o seu território. Ninguém cobiçará sua terra quando vocês comparecerem na presença do Senhor, seu Deus, 3 vezes por ano. Não ofereçam o sangue do meu sacrifício com pão levedado. O sacrifício da festa da Páscoa não deve ficar da noite para a manhã do dia seguinte. Tragam as primícias dos primeiros frutos da terra à casa do Senhor, seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite de sua própria mãe. O Senhor disse ainda a Moisés: escreva estas palavras, porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança com você e com Israel. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua palavra. Ó Deus, te agradecemos pelo privilégio e a liberdade que temos de prestar culto ao Senhor, de podermos ter a tua palavra em nossa língua, de tal maneira que nós podemos ler e entender o que ela diz. Mas te pedimos ainda que o Senhor fale conosco, revelando, Pai, aos nossos corações e mentes o significado que não está tão claro na nossa leitura, para que nós possamos compreender corretamente o que o Senhor diz, de tal modo que nós possamos te obedecer e colher com isso os frutos da tua bênção, do teu sustento, da tua graça, do teu socorro sobre nós. Pedimos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Esse capítulo é um dos mais controversos do livro de Êxodo. Ele repete várias leis que já haviam sido ordenadas nos capítulos anteriores, especialmente no capítulo 23. E ele mistura leis morais com cerimoniais. E os comentaristas se dividem quanto à razão e sentido dessas repetições. Mas como a gente sempre ressalta aqui, quando nós identificamos uma dificuldade, não é, na Bíblia, o problema nunca está na Bíblia, mas na nossa incapacidade de compreender o que ela diz e como ela diz. Então, nós precisamos sempre analisar o contexto e procurar discernir o sentido do que Deus está falando, e é o que nós faremos aqui nessa noite. É sempre o contexto que vai nos ajudar a esclarecer as passagens difíceis das Escrituras. Então, o que está acontecendo aqui? Se nós voltarmos 2 capítulos, nós vamos chegar ali ao estopim de todo o desenlace dos capítulos 33 e 34, que é a adoração ao bezerro de ouro. Nós sabemos bem, né, dessa história. Moisés estava no monte, por 40 dias e 40 noites ele esteve no monte, e ao finalzinho desse período, o povo, já cansado de esperar Moisés e achando que ele não fosse voltar, pediu a Arão que fizesse para eles um bezerro de ouro que os guiasse até a terra da promessa. Arão não apenas acolheu o pedido deles, mas também estimulou, né, o culto ao ídolo que ele fez, semelhante a um bezerro, a um boi, e assim o culto pagão correu solto ali, enquanto Moisés estava no monte. Então, Arão ainda disse para ele: eis aí Israel, disse para eles: eis aí Israel, os seus deuses que os tiraram do Egito. Então, Arão foi tão culpado do pecado quanto o próprio povo, né? E se Moisés não tivesse intercedido por ele, certamente ele também teria sido consumido pela ira de Deus. Então, essa atitude traiçoeira do povo significava uma quebra de aliança com Deus. E nesse sentido, a atitude de Moisés de quebrar as tábuas da lei, quando ele desce do monte e encontra o povo, né, naquela orgia espiritual, digamos assim, né, ele então dramatiza esse rompimento do povo com Deus, quebrando as tábuas da lei.
E é interessante perceber como essa dinâmica da apostasia é sempre igual em todo tempo, em todo lugar. Né? A coisa sempre segue o mesmo processo. Quando Deus está preparando para nós o melhor, e Ele faz isso no seu tempo e do seu modo, né? Ele aparentemente demora. Nós sempre achamos que Deus demora, mas Ele não demora. O problema é a nossa ansiedade. E ansiosos, nós somos levados ao orgulho e à vaidade de acharmos que nós precisamos fazer alguma coisa para ajudar Deus, para antecipar os eventos que nós esperamos, e a solução que nós buscamos acaba sempre produzindo idolatria, prostituição da fé e morte espiritual. Tudo isso fruto da nossa pressa, do nosso senso de urgência. Então, voltando aqui ao culto rebelde, Deus manda que Moisés desça rápido, porque o povo já se corrompeu. Moisés fica chocado e desce do monte, né? E aí Deus quer destruir o povo, por causa da sua teimosia e rebeldia. Mas Moisés intercede pelo povo. Mesmo assim, Deus decide perdoar, mas Ele não livra da punição os líderes do movimento. Muita gente morre em consequência disso. E aí, quando o Senhor volta a falar com Moisés, Ele diz: Moisés, olha, eu não vou continuar à frente desse povo, porque senão todo mundo vai ser consumido. E o povo entra em desespero, chora, se arrepende, né, e chora amargamente. Aí de novo Moisés intercede pelo povo, e o povo diz, e o Senhor diz: não, Moisés, então eu vou à frente de vocês, vou seguir com o plano. E essa decisão do Senhor, ela precisava ser ajustada dentro do contexto atual, né? Moisés intercede pelo povo e Deus decide continuar a guiá-los, mas para que isso desse certo, seria necessário uma renovação da aliança. E é justamente aí que entra o capítulo 34. E é por isso que ele também repete várias leis, tanto morais quanto cerimoniais, e são todas leis que visavam relembrar o povo das suas obrigações para com Deus. Então, essa é a razão da aparente desarmonia do capítulo 34 com o restante do livro, né? Porque as leis que nós encontramos repetidas aqui são apenas aquelas que tinham a ver com os acontecimentos trágicos que haviam acabado de se dar ali. E é dessa forma que o Senhor vai ensinar o seu povo como eles poderão permanecer no seu amor e escapar da sua ira. Ok? Então esse é o contexto do nosso capítulo 34. Ele se divide basicamente dos versos 1 ao 10, falando da renovação de aliança, e aí o Senhor vai se revelar a Moisés também, né? Ele vai mostrar quem é o Senhor. Depois, nos versos 11 e 17, nós vamos ver algumas proibições, vão mostrar o aspecto negativo dos mandamentos, ou seja, o que Israel não deve fazer, como ele deve se separar da cultura idólatra de Canaã. Isso vai definir quem é o povo do Senhor. E depois dos versos 18 a 17, que é o nosso texto de base, nós vamos ter algumas determinações que será o aspecto positivo da lei, o que Israel deve fazer, ou seja, como vive o povo do Senhor. Isso vai ser descrito em 3 princípios: uma vida em adoração, uma vida em consagração e uma vida em dedicação. Ok? Então, vamos começar aqui com os versos 1 a 17. Eu vou ser bem econômico nos comentários aqui sobre esses versículos, para a gente poder ter um pouco mais de tempo depois para fechar com 18 a 27. Mas, basicamente, o Senhor renova a aliança com Israel, e aqui nós vamos ver revelado o perfil do Deus de Israel. Como a gente já viu, né, todo aquele contexto ali de rebeldia, de quebra da aliança. É interessante perceber no texto bíblico como Deus preza pela ordem quando Ele faz as coisas. Ele criou o mundo instituindo a ordem onde só havia caos, né? Esse Deus não é formalista, mas Ele ama e zela pela organização, pela solenidade em tudo que Ele faz. Deus nunca faz nada em cima da perna, em cima da hora, né, para quebrar um galho, para remediar uma situação. Ele sempre faz as coisas perfeitas, dentro de um sistema, dentro de uma ordem.
Deus tem prazer na ordem. Deus tem prazer na organização. Quando a gente fala, estabelece certos parâmetros para a nossa vida de serviço a Deus, quando a gente trabalha em cima de uma ordem, de uma organização, as pessoas normalmente acham que isso é preciosismo. Pensam que isso é uma vaidade, um capricho do pastor. Mas se nós lermos atentamente a Bíblia, irmãos, nós vamos ver que Deus não faz nada sem um plano. Ele não faz nada sem um projeto, sem uma ordem. Por isso nós, como seu povo, também deveríamos amar a ordem. Deveríamos amar a organização, como falamos pela manhã, a limpeza, o cuidado, o zelo com as coisas. Porque Deus em tudo tem zelo. Tem o seu zelo. Por isso ele marca esse começo, esse recomeço, firmando com Moisés uma renovação da aliança. Ele poderia simplesmente dizer: Moisés, olha, você já sabe o que tem que fazer, eu já falei lá no Sinai, então vamos tocar o barco para frente, porque agora o negócio é seguir em frente, porque o povo já se perdeu, vamos fazer o que der. Não, não é assim não, irmãos. Com Deus não tem mais ou menos. A coisa tem que ser feita da forma certa. Então ele faz uma renovação, uma nova solenidade para renovar a aliança com o seu povo. É por isso que no verso 1, o Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esse texto aqui eu sinto uma espécie de uma pontinha de hilaridade aqui, porque é como se Deus tivesse dito: olha, faça outras tábuas de pedra, como as que você quebrou, inclusive, né? E a gente vai escrever de novo as palavras, as 10 palavras da lei. E Moisés vai de novo. Imagine isso, irmãos. Fazer tábuas de pedra. Será que foi trabalho agradável? Será que foi fácil? Hoje nós temos impressoras 3D, a gente coloca ali, planeja, programa tudo e fica só olhando aquele brinquedinho fazer as coisas do jeito que a gente quer. Hoje nós temos, canetas a laser que cortam o aço na forma que a gente quiser. Naquela época, gente, era tudo ali na base da talha, tudo manual. Imagine a satisfação de Moisés, quando Deus mandou: faça de novo mais 2 tábuas aí, para a gente poder escrever os mandamentos. Eu imagino Moisés ali talhando aquele negócio com o cinzel e pensando: povo abençoado, e eu estou aqui agora quebrando essas tábuas, essas pedras para fazer novas tábuas. Ele ou quem quer que tenha sido o artesão que fez isso. E é justo nesse momento de extrema tensão que o Senhor vai escolher se revelar a Moisés. Ele diz, aí no verso de número 5 em diante, versículo 6, na verdade: o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos, e dos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Esse é um momento muito especial, quando o próprio Deus se revela, e ao se revelar ele descreve 2 qualidades do seu ser, que se harmonizam perfeitamente, estão sempre juntas em todas as suas ações, que são o seu amor e a sua justiça. Ele esclarece porque decidiu não destruir o povo rebelde, mesmo com toda aquela rebeldia, e também acolher a intercessão de Moisés, renovando sua aliança. Ele é um Deus compassivo e bondoso. Ele é um Deus tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Essa parte da autorrevelação de Deus vai ser repetida várias vezes nas Escrituras, dos profetas, dos salmos. Nós vamos encontrar menção a essa compaixão de Deus, a esta misericórdia grandiosa que o Senhor demonstra pelos seus filhos, pelo seu povo. Ele guarda a misericórdia em 1000 gerações, perdoa a maldade,
a transgressão e o pecado. Louvado seja Deus. Graças a Deus por isso, né, irmãos? É por Deus ser assim que nós estamos aqui agora. Apesar de nós termos vivido um dia onde nós já pecamos de várias maneiras diferentes. Mas, tão importante quanto saber que Deus é bondoso, compassivo, é também importante saber e não esquecer que Ele também é terrível. Quando Ele trata com aqueles que desprezam a sua compaixão, que menosprezam a santidade do seu amor, a sua graça, pois Ele é compassivo, bondoso e perdoador, mas Ele não perdoa, Ele não tem por inocente o culpado. Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Então o Senhor previne o seu povo de duas coisas. Primeiro, do legalismo, né, para que o povo não tenha uma ideia de um Deus que é um Deus que transmite pavor, que amedronta, um Deus mau, perverso. Não, Ele é um Deus compassivo, bondoso. Ele perdoa, Ele retarda a sua ira, grande é a sua misericórdia. Mas ao mesmo tempo, o Senhor também alerta para o risco do antinomismo, que é o quê? É justamente essa irreverência de lidar com o Senhor como um Deus bonachão, né? que não pune ninguém, Ele não leva em conta o pecado, Ele abona o pecado, porque afinal de contas Deus é amor. Não. Ele não inocenta o culpado, visita a iniquidade. Então, quando Ele renova a sua aliança com o povo, Ele se define e Ele se mostra como um amor severo. A grandeza e a magnificência deste amor de Deus, que acolhe, que ama, que aceita, que aconchega, ela se equilibra na severidade da justiça que pune com rigor. Então, o que define uma coisa ou outra é a resposta que o pecador oferece. Se o pecador responde com arrependimento, ele certamente recebe misericórdia, amor, graça, compaixão, perdão, bondade. Mas se ele responde com rebeldia, ele vai colher também o juízo de Deus. Não é? E aí nós vamos ver as proibições e determinações que vão mostrar agora o perfil do povo de Deus, do 11 ao 27. Depois do incidente com o bezerro de ouro, uma coisa ficou muito clara, irmãos. Havia muitos riscos para Israel nessa relação pactual com o Senhor. Vida e morte estavam implicadas ali. E este fato vai ser ressaltado, mais à frente, em Deuteronômio 28 e 30, onde o Senhor vai dizer claramente: eu proponho para você hoje vida e morte, bênção e maldição. Então, bênção e maldição não se define pela praga da madrinha, ou da tia, ou da mãe, ou de quem quer que seja. Bênção e maldição se define pela maneira como nós nos relacionamos com Deus. Se nós vivemos uma vida de retidão, de obediência, de comprometimento com Ele, apesar da nossa limitação, certamente nós colheremos uma vida de bênçãos. Mas se nos rebelamos, já vimos aqui qual é o resultado. Então, as chamadas fórmulas de aliança trazem em si mesmas esse potencial perigo, não é? Quando na afirmação de Levítico 26:12, o Senhor diz: andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Quanta coisa está contida aqui nessa simples declaração, irmãos? Intimidade, pertencimento, exclusividade, privilégios. Mas quando a gente junta a santidade de Deus, as perfeições de Deus, esse Deus que não pode suportar o mal, com a inclinação natural daquele povo, a rebeldia obstinada, o que a gente percebe? O perigo, o risco que está envolvido nessa relação. Parece que Israel não havia compreendido bem essas implicações. Então já era tempo, né, de, dentro desse contexto de recomeço, o Senhor revelar a si mesmo a esse povo, para que também Ele deixasse claro que tipo de povo deveria ser o seu povo, não é?
para que nessa relação prevalecesse a vida e não a morte. Então o Senhor confirma que vai à frente do povo, expulsando os inimigos pelo caminho, mas também ele passa a descrever qual deveria ser a contrapartida de Israel, como povo de Deus, né? Como eles deveriam agir para permanecer no seu amor. E nos versos 11 e 17 nós vamos ver as proibições. O que Israel não deveria fazer. Primeiro, ele não deveria fazer aliança com os moradores de Canaã. Segundo, não deveria adorar os seus deuses. E terceiro, não deveria fazer deuses para si. O que está em vista aqui é o caráter santo de Deus, é o seu zelo com a sua glória. Quando o Senhor chama Israel para viver com ele, um relacionamento de aliança, o objetivo principal, irmãos, é a promoção da glória de Deus e a divulgação do seu caráter santo a todas as nações. Israel deveria ser um porta-voz da santidade de Deus, da justiça de Deus. Ou seja, todo relacionamento constituído por Deus é intencional. O Senhor não nos chamou, irmãos, para a gente ficar bordando as vestiduras dos santos aqui entre nós, né? Como dizia o bispo Roberto. Não, Ele nos chamou para proclamarmos as suas virtudes, como o apóstolo Pedro disse. E nesse sentido, a fidelidade de Deus às alianças que Ele celebra deve ter uma contraparte. Né? Isso quer dizer que o povo aliançado com Deus também deve dedicar fidelidade a esse relacionamento, também deve viver de modo intencional. E quando isso não acontece, o fogo do zelo de Deus arde em resposta à infidelidade do seu povo e traz o juízo. Há um versículo aqui que mostra claramente qual é a essência dessas proibições. O verso 14, veja aí comigo. Porque vocês não devem adorar outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Ele é Deus zeloso. Zeloso aqui está com Z maiúsculo, que significa uma personificação do próprio Deus. Ou seja, o zelo está personificado no próprio Deus. Não é? Por que vocês não devem adorar outro Deus? Porque o nome do Senhor é zeloso. Ele é Deus zeloso. O ciúme de Deus, irmãos, não é como o ciúme que existe entre nós, seres humanos. O zelo ou o ciúme de Deus deve ser compreendido no sentido de proteção furiosa. Proteção furiosa. Se você quiser saber na prática o que significa isso, quando você tiver oportunidade, chega perto de uma leoa e tenta tirar os filhotes dela. Mas se prepare antes. Né? Tenha certeza de que você realmente está preparado para ir para a glória. Ou uma ursa, faça isso, você vai saber o que é uma proteção furiosa. É mais ou menos assim, irmãos, que Deus se define. Ele é um Deus zeloso. Ele protege a sua glória, e Ele também protege os que são seus, e a relação dele com aqueles que são seus, como fúria, o seu amor doado e compartilhado com os que são seus, é um amor furioso, como nós acabamos de cantar, e eu nem combinei nada com o Danilo. É um amor furioso. Portanto, o que Deus está dizendo a Moisés com essas proibições é que Israel não devia brincar com Deus. Não poderia viver em aliança com o Senhor e ao mesmo tempo com os deuses de Canaã, porque isso não ia dar certo. Fazer aliança com o povo cananita equivaleria a fazer aliança com seus deuses. Isso despertaria a fúria protetora do Senhor e traria juízo e destruição sobre Israel. O que se estabelece aqui é uma identidade própria para o povo de Deus. Ele precisa ser diferente dos demais povos. Não diferente no sentido externo, né? Ou pelo simples fato de não ser igual, mas por carregar em si o compromisso com a forma de vida que o Senhor seu Deus determinou. Com isso anunciando assim ao mundo o caráter santo desse Deus. E é então que nós vamos entrar nas determinações, e aqui a gente chega ao nosso texto de base. O que Israel deveria fazer? Aqui nós vamos encontrar determinações que vão
mostrar o aspecto positivo dos mandamentos. Vimos o que ele não deve fazer, agora vamos ver o que ele deve fazer. Ou seja, como vive o povo do Senhor. Isso vai ser descrito em 3 princípios. O primeiro deles é uma vida em adoração. A fé e a devoção, irmãos, precisam de estímulo para se manter. O nosso corpo precisa de estímulo, não é? Eu fiquei aí uns 15 dias sem ir à natação e eu comecei a sentir dor para tudo que é lado. Um dia levantei, meu joelho começou a doer, falei, meu Deus, só falta essa agora. E falei com a minha esposa, eu tenho que voltar rapidinho, porque o meu corpo já está dando sinais de que ele precisa de estímulo outra vez. Nós precisamos de estímulo para ter saúde física. Se nós não tivermos uma atividade física regular, a nossa tendência é definhar, irmãos, todo dia. Então as disciplinas espirituais são para a alma o que o exercício físico é para o corpo. São estímulos que nós precisamos alimentar constantemente e renovar. E Deus sabia perfeitamente que Israel só poderia permanecer fiel à aliança se aprendesse a desenvolver uma prática regular e disciplinada de adoração. E essa prática iria ajudar o povo a manter acesa a chama do amor de Deus em seus corações e do amor por Deus. E é para esse fim que o Senhor ordena que o povo celebre 3 festas ao longo do ano. De imediato fica estabelecido que a prática de culto a Deus deve ser comunitária. Comunitária. Ainda que a devoção pessoal seja fundamental para que o Filho de Deus se mantenha vivo espiritualmente, a prática de culto, conforme ela é ordenada por Deus na palavra, é predominantemente comunitária. Essa conversa do crente que adora a Deus sozinho em casa, que não precisa da igreja, isso é balela. A vida em adoração é comunitária. E ela é simbolizada aqui por essas 3 festas. Então nós vamos ver inicialmente aí o capítulo, os versos 18, 22 e 24. Vamos fazer uma leitura agora salpicada, mas é para que a gente possa dar sentido aqui ao texto que a gente está considerando. Ok? Então o verso 18 diz assim: celebrem a festa dos pães sem fermento durante 7 dias, durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado, no mês de Abibe, porque nesse mês vocês saíram do Egito. 22 a 24. Celebrem também a festa das semanas, e a festa das primícias da colheita do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano todo homem deve aparecer diante do soberano Senhor, o Deus de Israel, porque expulsarei as nações de diante de vocês e aumentarei seu território. Ninguém cobiçará sua terra quando vocês comparecerem na presença do Senhor seu Deus 3 vezes por ano. Então, o que a gente percebe aqui é que essas festas são memoriais, deveriam funcionar como lembretes do quão vital é assegurar a manutenção do vínculo dos israelitas com o seu Deus. Esse vínculo precisa ser alimentado, sustentado, mantido. E a primeira festa é a festa dos pães asmos, que remonta lá às raízes da própria formação do povo eleito no passado. Ela vai relembrar o juízo terrível que o Senhor operou no Egito ali, na noite em que os primogênitos do Egito foram mortos, tanto de homens quanto de animais. Por outro lado, também é um memorial de vida, de libertação, porque esse ato litúrgico que Deus ordenou lá no deserto, que nós chamamos de Páscoa, aliás, no deserto não, no Egito, perdão, ele falava sobre uma oferta, uma troca da vida de um cordeiro pela vida das famílias israelitas. Isso os poupou da morte. Então também foi a última praga que o faraó enfrentou, e depois finalmente ele deixou o povo sair e libertou o povo, e a libertação do Senhor se consumou na terra do Egito. Então a festa tinha como início a celebração da Páscoa, mas ela durava 1 semana, 7 dias em que os israelitas não podiam comer nada com fermento. E esse ato de abstinência tem pelo menos 2 significados. O primeiro é a lembrança de que Israel precisou sair às pressas do Egito, sem tempo de esperar o pão
chegar à levedura, o que sugeria partida urgente, sem tempo a perder. E segundo, representava separação e purificação. Os israelitas estariam se afastando da contaminação, ou seja, da levedura do pecado. Então, depois, o Senhor ordenou que houvesse também a festa das primícias, ou festa das semanas. E ali o povo deveria celebrar essa festa a partir do início da ceifa ou da colheita, por 7 semanas. E este seria o tempo de louvor, ações de graças e ofertas pela fertilidade da terra e pela abundância de frutos que ela produzia. Essa parte aqui, de modo especial, ela tem muito a ver também com uma contracultura que Deus está fortalecendo ali na prática do seu povo, porque os cananitas adoravam Baal, o Deus da fertilidade entre eles, que teoricamente influenciava nas marés, na lua, enfim, em tudo aquilo que tinha respeito com o plantio e também a colheita. Então o Senhor está dizendo para eles: olha, Baal não está com nada, ele não manda em nada aqui. O Senhor, o seu Deus, é que é o dono de tudo, é Ele que estabelece a fertilidade da terra, é Ele que abençoa vocês, então vocês devem celebrar essa festa para se lembrar de quem é o Deus que sustenta o seu povo. Então, Israel deveria se lembrar que foi escravo no Egito, ou seja, também comparar o tempo presente de abundância, de sustento com liberdade, ao tempo passado de opressão, escravidão e escassez. E essa memória, então, deveria servir como estímulo à obediência por todas as gerações. Deuteronômio 16, 9 a 12, é muito interessante nesse sentido. Eu convido você para abrir lá, vamos ler rapidinho. É importante que a gente leia essa passagem. Deuteronômio 16, 9 a 12. Vai dizer assim: contem 7 semanas, quando começarem a fazer a colheita, iniciem a contagem das 7 semanas. Celebrem a festa das semanas ao Senhor seu Deus, com ofertas voluntárias, trazidas por vocês segundo o Senhor seu Deus os tiver abençoado. Alegrem-se diante do Senhor seu Deus, vocês e seus filhos, suas filhas, seus escravos, suas escravas, os levitas que moram nas cidades de vocês, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que estão no meio de vocês, no lugar que o Senhor seu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito. Guardem e cumpram estes estatutos. Observe que era uma festa de abundância para todo mundo. Não era só para quem era dono da terra, era para as viúvas, para os estrangeiros, para os órfãos, para todo mundo. Era uma festa inclusiva, não é? Não era aquela festa em que meia dúzia celebra e a maioria passa fome. Não, todo mundo estava ali recebendo a provisão abundante da parte do Senhor. E todo mundo deveria participar da celebração. A festa dos tabernáculos, a terceira festa, ela acontecia no fim da colheita, depois de todo o produto da terra ter sido colhido e guardado. Então, durante 7 dias, os israelitas deveriam morar em tendas, né? E nesse tempo, eles estariam recordando que eles moraram em tendas no deserto. Você percebe como a memória é importante para a fé? E como, quando nós perdemos a memória, quando nós esquecemos de quem é Deus, de quem somos nós, e do que Deus tem feito por nós, como nós nos tornamos sujeitos a cair e a fraquejar no nosso compromisso com Deus. Então a memória, ela está presente em todo esse contexto, e é justamente para haver memória que o Senhor estabeleceu essas festas. Então, eles fariam ofertas de grande quantidade. Ninguém deveria se apresentar ao Senhor de mãos vazias, mas cada um deveria ofertar proporcionalmente ao que havia colhido, como nós lemos agora em Deuteronômio 16. O objetivo era lembrar que Israel morou em tendas no deserto e que ali o Senhor o sustentou por 40 anos. Ou seja, a ideia seria expressar a total dependência da graciosa provisão de Deus. O capítulo 8 de Deuteronômio vai fazer essa lembrança
E o Senhor vai dizer para eles: olha, a roupa de vocês não se desgastou, os calçados de vocês não se desgastaram. Imagine você vivendo num contexto como esse. O mesmo sapato, 40 anos. A mesma calça. Imagina. Hein? Aquelas pessoas que chegam assim diante do armário cheio de roupa e falam assim: estou sem roupa para ir à festa hoje. 40 anos, o mesmo sapato, a mesma calça. O que Deus quer ensinar ao povo, irmãos? Deus quer ensinar ao povo o que realmente importa e o que não importa. O que realmente é essencial e o que é banal. O que é vaidade e o que é necessário realmente. Então há pelo menos dois elementos que são comuns a essas três festas. O primeiro é que todas elas são memoriais que remontam ao Êxodo. Todas elas vão fazer, de algum modo, referência ao que aconteceu lá na saída do Egito e depois. A intenção é clara: lembrar a mudança radical que o Senhor operou na vida dos israelitas, levá-los a se lembrar do passado para saber viver o presente e o futuro debaixo da bênção de Deus. Quem esquece o passado normalmente costuma ter dificuldade de viver o presente e muito mais o futuro. É por isso que o texto de Apocalipse, quando se refere à igreja de Éfeso, qual é a ordem? Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Também, todas essas festas têm a ver com peregrinação, porque o povo deveria comparecer no lugar que o Senhor iria escolher. E nós vamos ver que o Senhor vai escolher Jerusalém. Deuteronômio 16, nós vamos ver também menção a este fato. O Senhor vai escolher um lugar, e o lugar seria Sião, Jerusalém. E nesse aspecto em particular, seria testada a confiança do povo de Deus. Esse Deus que provê, mas que também guarda os que são seus. E por quê? Bom, o lugar de culto ao Senhor estaria longe das terras de muitos dos israelitas. E você sabe que naquela época não tinha título de propriedade, escritura, não tinha nada. O que era seu, enquanto você estivesse ali para defender. Então, num primeiro momento, o culto estaria centralizado no tabernáculo, que também iria mudar de lugar, e depois no templo em Jerusalém, e uma saída em massa para a celebração de vários dias deixaria vulneráveis as terras e as propriedades dos israelitas. Então o Senhor faz uma promessa muito interessante no versículo 24. Ele diz assim, no nosso texto aí: porque expulsarei as nações de diante de vocês e aumentarei o seu território. Agora, olha o que ele diz: ninguém cobiçará a sua terra quando vocês comparecerem na presença do Senhor seu Deus 3 vezes por ano. Esse Deus é tremendo, né, irmãos? Ele cuida das coisas mínimas, Ele não precisava ter dito isso daqui, mas ele está dizendo: olha, não se preocupe, que quando vocês estiverem lá cuidando das minhas coisas, eu vou cuidar das coisas de vocês. Nos faz lembrar do quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não é? Que tipo de lições nós, como cristãos, poderíamos tirar dessa ordenança sobre disciplina regular de adoração, irmãos? Será que nós também devemos celebrar essas festas? Bom, como cristãos, nós sempre devemos ter em mente o seguinte: todas as ordenanças do passado se cumpriram plenamente em Jesus Cristo. Primeiro, Ele é o Cordeiro Pascal que foi dado por Deus para tomar o nosso lugar na morte, a fim de que nós recebêssemos a vida. Segundo, Ele é o nosso libertador. Foi Ele que nos livrou da escravidão do pecado, assim como Deus livrou Israel da escravidão do Egito. Terceiro, em Cristo nós somos desafiados a nos separar do fermento, que são os valores, os hábitos da nossa vida velha sujeita à carne,
para viver uma vida de sujeição a Cristo, que é o pão sem fermento, não é, de modo sincero e verdadeiro, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 5, 7 a 8. Não é? Quarto, foi na festa da colheita, no dia de Pentecostes, que Jesus derramou o seu Espírito Santo sobre os discípulos. E nos evangelhos o próprio Cristo vai comparar o chamado ao reino de Deus a uma grande colheita. Não é? João capítulo 4, 35 a 37, ele diz: vejam os campos que já estão brancos para a ceifa. Pois bem, foi a partir do derramamento do Espírito que Cristo iniciou a grande colheita de vidas salvas para o celeiro de Deus, em Atos 2. Sendo que o próprio Cristo é as primícias, ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, né? Trazendo aos salvos o que? A garantia de que eles também ressuscitarão e serão levados aos braços do Pai. Percebe como a relação com o Novo Testamento é plena? Então a pergunta é: convém aos cristãos celebrarem hoje as festas que os judeus celebravam? Não. Uma vez que elas já se cumpriram, que elas eram apenas sombras do que seria feito em Cristo e por Cristo, uma vez consumada a obra de Cristo, não há mais razão para nós celebrarmos essas festas. Mas é pecado se a gente celebrar? Não. A única celebração que a Bíblia realmente não só autoriza, mas ordena, é a ceia do Senhor, que é um memorial que permanece. Ela vai remontar à Páscoa judaica, mas até a Páscoa ganhou um novo sentido em Cristo Jesus. Afinal, nós somos o povo com o qual ele firmou uma nova aliança. Amém? Amém. Então agora, falando sobre a vida de consagração, e aqui eu vou dar uma acelerada para a gente concluir. Além de manter uma prática regular de adoração, os israelitas também deveriam consagrar suas vidas ao Senhor, especialmente observando o princípio da separação, né? E como eles deveriam fazer isso? Bom, desde o início da instituição dos mandamentos, o Senhor deixou algo bem claro para o seu povo, e eu chamo isso de 4 leis da propriedade. 4 leis da propriedade. Primeira, e aqui Deus está falando, né, para o povo: olha, eu criei todas as coisas. Eu criei todas as coisas. Segunda lei: tudo me pertence e existe para a minha glória. Terceira lei: por livre, graciosa e soberana vontade, eu permito que o meu povo desfrute daquilo que eu criei. E quarta lei: só tenho uma exigência: o que eu separar para mim deve ser dado somente a mim, sob pena de severo juízo. Deus separou muita coisa para ele, irmãos? De tudo que ele nos deu? O que vocês acham? Não. Ele nos deu 90% de tudo que ele criou e nos pediu 10%. Quando a gente pensa em dízimo, a gente só pensa em dinheiro. Mas Deus não estava pensando só em dinheiro. Ele estava pensando na vida. Na vida toda. Uma das primeiras coisas que o Senhor separou para si foi a vida. A vida de cada primogênito, tanto de homens quanto de animais. É o que nós vemos aí nos versos 19 a 20. Né? Todo primeiro filho que nascer é meu. Também de todo o seu gado, o primeiro filhote macho de vacas e ovelhas é meu. Mas o jumento que for a primeira cria, esses vocês podem resgatar com o cordeiro. Se vocês não resgatarem, ele deverá ser desnucado. Vocês devem resgatar todos os primogênitos dos seus filhos. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. É interessante o Senhor fazer essa associação ali no versículo 20, né? Falando do resgate do jumento e do homem junto. Será que é por acaso? Porque o ser humano às vezes é teimoso igual jumento, né, irmãos? Essa que é a verdade. Mas o jumento não servia para ser oferecido ao Senhor, porque não era um animal próprio, não era limpo, não era puro, não era escolhido para ser oferecido a Deus, então ele precisava ser resgatado. E o homem também precisava ser resgatado.
Por quê? Porque Deus não iria aceitar sacrifícios humanos, isso era coisa de cananita. Então, nós vemos aqui algo muito interessante, irmãos. O que a gente aprende aqui é que amar é dar. Amar é dar. Quando o pecado entra no mundo, a tendência humana se torna o quê? Reter. E é só o amor que pode nos libertar do apego à posse. A sanha de ter, de ajuntar. Na Bíblia nós encontramos o princípio fundamental, que é o quê? A nossa disposição de dar para Deus é proporcional ao nosso amor por Ele. Por isso é que Cristo cita o resumo dos 4 primeiros mandamentos, descrevendo que o primeiro e principal mandamento qual é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, citando Deuteronômio 6,5 e Mateus 22,37. E em seguida, ele resume os outros 6 mandamentos, descrevendo o segundo grande mandamento, qual é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, citando Levítico 19,18 e Mateus 22,39. Há uma lógica aqui. Quando nós amamos a Deus da forma que nós devemos, nós nos sentimos livres para dar ao próximo o amor que nós lhe devemos. Entende isso? Quando nós amamos a Deus da forma que devemos, nós nos sentimos livres para amar o próximo da maneira que devemos. Ou seja, há uma ligação direta entre amar e dar. Seja a Deus, seja o próximo. É assim que João vai definir o amor em um ato de dar. Na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 10, ele vai oferecer o exemplo do próprio Deus que deu o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, para João, amar é dar. E aí nós vamos ver aqui a lei da consagração dos primogênitos, que no fundo é uma disciplina de libertação através do amor. Ela começa pelo amor a Deus acima de tudo e se manifesta na liberdade de dar, de ofertar, de se doar a Deus com alegria, independente do que seja a própria vida, a saúde, o tempo, os dons, os talentos, os bens, os filhos, a família, tudo. E há 3 elementos simbólicos muito fortes nessa ordem de Deus. Primeiro, ela evoca o fato de que Deus é a fonte de toda a vida. Portanto, é Ele quem doa a vida. Tanto de homens quanto de animais, de tudo que tem vida, essa vida procede de Deus. Portanto, é Ele que tem direito, todos os direitos, sobre toda a forma de vida. Amém. Segundo, ele também recorda aqui os israelitas a grande demonstração de amor e graça, quando ele livra os israelitas do anjo da morte, ali no Egito. Ele opera um grande resgate do seu povo. E nós vemos isso daí no capítulo 13, 14 e 16, onde ele mostra que a consagração dos primogênitos está diretamente ligada ao evento lá do Egito. E terceiro, essa ordem divina vai reviver a cada nova geração o sentido de pertencimento ao Senhor no entendimento e na cultura dos israelitas. Então, na prática, irmãos, tudo isso trazia diariamente a consciência daquele povo que as suas vidas estavam ligadas a Deus de um modo visceral. Ou seja, eu estou ligado a Deus pela minha vida. O meu viver diário, as minhas ações, palavras, reações, escolhas, afetos, relacionamentos, propriedades, os lugares aonde eu vou, tudo o que eu faço, tudo que eu vivo é terra santa, é terreno santo. Aleluia. Então deve ser compreendido como sagrado ou consagrado a Deus. Tudo é dele, por meio dele, para ele. Entende? Eu gosto muito de uma música de Jesus Adler Romero, onde ele fala que, certa ocasião, ele, olhando para os seus filhos, ele percebeu que na relação com os seus filhos ele estava pisando em terra santa. Eu acho isso fantástico, essa inspiração que ele recebeu de Deus, porque de fato, irmãos, todo tipo de relacionamento
é uma terra santa. Mas o relacionamento com os nossos filhos, né, com aquela nova geração que o Senhor gerou através de nós, irmãos, é um ambiente de pura santidade, de pura beleza. E nem sempre a gente para pensar nisso. Então há muita coisa sendo envolvida aqui nessa ordem de Deus, mas isso não é natural, não é? Não depois que o pecado corrompeu a criação, existe aqui um preço a ser pago, e toda vez que um israelita obedecia essa ordem, ele precisava pagar esse preço. Então as primeiras crias, os filhotes machos, deveriam ser separados do Senhor. Imagine isso num tempo em que a principal riqueza de uma família era o seu rebanho. Se o homem tivesse 2 ou 3 cabras, a cada ciclo de gestação, o primeiro filhote macho tinha que ser separado para o Senhor, oferecido em sacrifício. E a mesma coisa se daria com aquele que tivesse um grande rebanho de gado. Quanto aos primeiros filhos homens, é claro, como já falamos, que eles não seriam sacrificados, mas eles tinham que ser resgatados pelo sacrifício de um cordeiro, um cabrito. Isso também distinguia Israel das nações cananitas que realizavam sacrifícios humanos. Então cada filho homem era filho do seu pai, sim, mas ele também pertencia ao Senhor. Então observe que não era uma questão apenas de promessa, não, Senhor, eu te prometo que meus filhos vão ser consagrados a Ti. Não, era um ato concreto de consagração e obediência. Né? Havia um custo, um preço alto a ser pago, e isso durava enquanto a vida durasse. E a advertência final da ordem impedia que houvesse negligência. O Senhor diz: ninguém apareça na minha presença de mãos vazias. Me lembro daquele hino da harpa, né? Posso tendo as mãos vazias ao Senhor me apresentar. Ou seja, é um memorial, uma lembrança. Mas Israel não deveria ofertar a Deus nos moldes do paganismo cananita. E aqui eu quero já partir para a conclusão do nosso texto. Primeiro, não deveria haver impureza, ou seja, não deveria ser apresentado com fermento, versículo 25. Segundo, não deveria haver negligência. Ele diz aqui também que o sacrifício da festa da Páscoa não deveria ficar da noite para a manhã do dia seguinte. Terceiro, não deveria haver avareza, ou seja, tragam as primícias dos primeiros frutos da terra à casa do Senhor seu Deus. E terceiro, não deveria haver superstição. Ele vai dizer aí no final, não cozinhe o cabrito no leite da sua própria mãe. Um ato de superstição que era comum aos cananitas. Então, resumindo tudo, o que o Senhor está dizendo? Façam o melhor para Deus. Façam o melhor para Deus. Como a gente poderia entender isso à luz da nossa fé? Nós acreditamos, irmãos, que essa resposta seja bem fácil por tudo que nós já falamos. Nós acabamos de celebrar agora a Páscoa, ainda estamos no ciclo da Páscoa, e o que é que nós celebramos? A morte, a ressurreição de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Pedro faz esse link de modo bem natural. Na primeira carta ele vai dizer: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram comprados da sua vã maneira de viver, ou inútil maneira de viver que vocês receberam dos seus pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele está afirmando aqui 3 coisas. Primeiro, que o sacrifício de Cristo foi de valor inestimável. Segundo, que o sacrifício de Cristo foi um resgate, e nesse caso, da escravidão do pecado, da vida vã. E terceiro, que o sacrifício de Cristo foi substitutivo, ou seja, ele está fazendo menção ao Cordeiro da Páscoa de modo intencional. Cristo nos substituiu. Então ele é o próprio primogênito de Deus. O Pai ofereceu o seu melhor. O seu primogênito. Ele ofereceu primeiro a si mesmo, mas também ofereceu a nós. A diferença é que não houve resgate em favor desse filho, pelo contrário, ele veio ao mundo deliberadamente para entregar a sua vida em resgate por nós. Então, como nós podemos obedecer esse padrão instituído pelo Senhor e exemplificado aqui na consagração radical do seu próprio filho, amando a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento? Lembre-se do que a gente acabou de ver. Depois que o pecado entrou no mundo, a tendência
tendência humana é reter, segurar, guardar. E só o amor pode nos libertar do apego à posse de todas as coisas. É necessário uma consciência transformada, irmãos, para isso. Não é? Então, amar e dar são dois lados da mesma moeda. Se nós não amamos a Deus, além de tudo, não adianta tentarmos consagrar a vida a Ele apenas com a força de vontade, porque não haverá nem força e nem vontade. Veja como a oferta da vida a Deus está ligada ao amor e à consciência transformada. Nas palavras de Paulo, 1 Coríntios 16, 2, onde ele vai dizer, olha, no primeiro dia da semana, cada um coloque à parte aquilo que tiver de melhor, de acordo com aquilo que possui. Veja se ele não está repetindo o que Deuteronômio diz. Né? Cada um coloque de parte a parte o seu melhor para Deus. Então, isso reproduz as palavras de Deuteronômio 16, 17 sobre a festa dos tabernáculos. Como diria o antigo poeta, a lição já sabemos de cor, só nos resta aprender. Né? E por fim, irmãos, uma vida de dedicação. É o terceiro princípio que vai nortear o estilo de vida dos israelitas como povo de Deus, que fala da dedicação ao Senhor no verso 21. 6 dias vocês trabalharão, mas no 7º dia vocês descansarão. Mesmo no tempo de arar, de colher, vocês deverão descansar. Ou seja, plantando, colhendo. Chegou o sábado, ninguém trabalha. Né? Danilo falou sobre isso bastante hoje pela manhã, e eu louvo a Deus porque ele já foi usado por Deus aqui para instruir a gente nesse sentido, mas para que a gente possa compreender o sentido do mandamento em si, nós precisamos ir à fonte lá no capítulo 20, volte comigo aí um pouquinho, já estamos concluindo já. Capítulo 20, versículos 8 a 11, diz assim, lembre-se do dia de sábado para o santificar, 6 dias vocês trabalhará e fará toda a sua obra, mas no 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, o que efetivamente o mandamento estabelece? Deus fala primeiro o que e depois ele fala o porquê. O que ele diz dos versos 8 a 10 e o porquê ele diz no verso 11. Então, a razão pela qual os israelitas não devem trabalhar no sábado é que o Senhor não trabalhou no dia 7º da criação. Ou seja, eles deveriam imitar o Senhor. Porém, não apenas no que não fazer, mas também no que fazer. Porque o que é que o Senhor fez no 7º dia da criação? Ele descansou. Já foi dito aqui hoje pela manhã que o verbo descansar deve ser entendido como desfrutar, uma vez que Deus não se cansa. Não é? Então, o que é que o Senhor quer ensinar aos israelitas e a nós? Não é que guardar o 7º dia, primeiro, é um ato de dedicação, de entrega da vida aos cuidados de Deus e a comunhão mais íntima e detida com Ele. A etimologia da palavra dedicar é muito interessante. Basicamente, ela é composta pelo prefixo de, que significa de lado ou de fora, mais o termo dicere, que significa falar ou dizer. Então, no sentido mais latente, dedicar significa falar de fora. E é o que nós somos ordenados a fazer, separando o 7º dia para o Senhor. Falar com Ele, estar com Ele fora do sistema, fora do mundo, fora dos valores da correria desenfreada e materialista deste mundo. Ou seja, um contexto de separação. É isso. Segundo, que seria também uma forma de renunciar à nossa autonomia e dizer não à ideia de autossuficiência. Bom, hoje eu vou depender totalmente de Deus. Como eu dependo todo dia, mas hoje eu farei isso de um modo mais consciente. E terceiro, o modo de dizer ao mundo que nós temos um Senhor sobre nós, que Ele está acima de todos os senhores deste mundo.
e que nós separamos um dia da semana em que nós deixamos de produzir bens de consumo para simplesmente desfrutar da presença desse Senhor. Amém, irmãos? Então, basicamente é isso. Desfrutar da presença de Deus. E é isso que nós precisamos fazer no nosso 7º dia, que é o domingo. Passar o dia com Deus. Independente do que nós estivermos fazendo ali, né, preparando um alimento, ou indo ao mercado para comprar alguma coisa que a gente esqueceu para o almoço de domingo, ou preparando o sermão, ou revendo o sermão, ou preparando, pensando no louvor que a gente vai cantar à noite, ou, enfim, organizando a vida, em tudo que nós estivermos fazendo nesse dia, o Senhor precisa estar envolvido. Os nossos pensamentos devem ser elevados a Deus. Né? Minha avó tinha uma empregada que ela tinha o hábito de falar isso. Pensa em Deus, menino, pensa em Deus. E é mais ou menos isso que a gente precisa fazer no domingo, pensar em Deus. Pensar nas coisas de Deus. Esvaziar a nossa cabeça de tanta informação, de tanta poluição informacional da qual nós somos vítimas durante todo o tempo, durante a semana inteira, e pelo menos no domingo a gente fazer uma higiene mental, né? Esvaziar a nossa mente de tanta informação e pensar em Deus, pensar nas coisas do alto, né? Falar a respeito de Deus, compartilhar bênçãos de Deus, compartilhar experiências com Deus. Como nós falamos pela manhã, para a gente compartilhar experiências com Deus, a gente precisa ter experiências novas com Deus. E agir por imitação a Deus. Fazer o que Ele faria em nossa situação, independente do contexto que nós estivermos vivendo. Separar o nosso tempo de culto ao Senhor, né? Ir à escola dominical para aprender sobre Deus, e à noite para louvá-lo por tudo que nós aprendemos pela manhã, ou seja, uma experiência que é totalmente marcada pela presença de Deus. Mas o que é que nos impede de vivenciar isso, irmãos? É o ladrão. O ladrão de tempo, do nosso tempo, que está constantemente presente na nossa mente ali, como se fosse um verdadeiro feitor, nos chicoteando a nossa mente. Se ocupe, se ocupe, se ocupe, se ocupe, não pare, se ocupe, porque se você parar para pensar, você vai ficar nervoso com os problemas, com as lutas, com as dificuldades, e ele nos convence de que a melhor forma de nós ocuparmos o nosso tempo é ocupando o nosso tempo com tudo menos com Deus. Então, é importante que a gente pare para pensar sobre isso. Uma vida de dedicação. Essas são as lições que o texto nos transmite. Né? Hoje nós vimos pela manhã que Cristo viveu uma vida inteira de dedicação a Deus. Ele viveu uma vida inteira de consagração ao Senhor. E tudo que ele fazia era intencionalmente no sentido de cumprir o propósito de Deus na sua existência terrena. Ele disse: a minha comida é fazer a vontade de Deus. Sabe o que é isso? Tudo que eu faço, tudo que eu vivo tem a ver com Deus. E não era só no domingo, não. Era todo o tempo, todo dia, toda hora. Né? Nós vimos hoje também, pela manhã, que Ele é o Senhor do sábado, que Ele é o Senhor do tempo, que Ele é o Senhor de tudo. Ele convida em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Ele é o nosso descanso. É em Cristo que nós descansamos, irmãos. Que deixamos os nossos fardos. Né? Os judeus deixavam o jugo da lei. Nós deixamos o jugo da opressão deste mundo, tanto nos aflige. E tomamos sobre nós o jugo de Cristo, que é leve e sofado, que é suave. Então, basicamente é isso, não é? Eu queria, a título de aplicação, apenas deixar para os irmãos esses 3 princípios que nós aprendemos
aqui no texto de Êxodo, e que sim, repercutindo bastante no Novo Testamento, né, que tem a ver com a questão da nossa oferta, da oferta de nós mesmos, né, uma vida de consagração, uma vida de dedicação ao Senhor, uma vida de adoração, uma vida de consagração e uma vida de dedicação. Que este seja o nosso objetivo, que este seja o nosso propósito, cada dia e durante o tempo da nossa existência neste mundo, porque foi para isso que nós somos criados, irmãos. Para isso nós somos criados. Agora veja, essa é a maneira que Deus trouxe para ensinar o seu povo a permanecer nele. E é interessante o que Jesus vai dizer também, lá em João capítulo 15, apenas ouça, e aqui nós vamos fechar para a gente orar. Olha o que Jesus disse, e eu falei sobre isso de manhã, né? Vá contando aí. Jesus diz assim, olha, a partir do versículo 4, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada vocês podem fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, eu apanho, lanço no fogo e queimo. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será feito. Nisso é glorificado meu Pai, e vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Eu acho incrível isso. Jesus não está aqui como aquele mestre escolástico para dizer assim, olha, faça isso porque eu sei do que eu estou falando. É um bom conselho. Não, Jesus diz assim, olha, faça isso porque isso é o que eu faço. Entende? Como ele disse no capítulo 13, como exemplo que eu dei a vocês, façam como eu faço. Ele está dizendo aqui, olha, eu estou dizendo para vocês permanecerem no meu amor, porque eu permaneço no amor do meu Pai. E eu digo para vocês que Jesus é o Filho de Deus, o Deus unigênito, o Deus Filho. Se ele sente a necessidade de permanecer no amor de Deus, será que a gente não tem essa necessidade? Não sente essa necessidade de permanecer no amor de Deus? E como é que Jesus nos ensinou a permanecer no seu amor e no amor do Pai? Da mesma forma que Deus ensinou Israel no passado, guardem os meus mandamentos. Se vocês guardarem a minha palavra, vocês vão permanecer no meu amor. Então essa é a única aplicação que eu quero deixar para você nessa noite, com isso quero orar. Meus irmãos, nós precisamos conhecer e guardar as palavras de Cristo. Amém. Guardá-las no fundo do nosso coração, a fim de que nós possamos permanecer no amor de Deus, tenhamos confiança no seu zelo por nós, no seu amor por nós, no seu cuidado por nós, né? Temos a certeza de que nós jamais caminhamos sozinhos neste mundo, porque embora também sejamos rebeldes, ainda assim, Ele insiste em ir nos guiando pelo caminho, até que a gente chegue à terra prometida. Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela nos ensina o caminho da vida, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem nos ensinado nessa noite como permanecer no teu amor e como nós precisamos permanecer no teu amor. Porque esse, Senhor, é o único ambiente no qual nos sentimos seguros, no qual nos sentimos cuidados, amados, aceitos, acolhidos, do qual não nos sentimos excluídos, onde nós não somos envergonhados, humilhados, pelo contrário, nós somos valorizados.
somos enriquecidos de conhecimento e de uma vida em comunhão contigo, Senhor, que é muito, muito, muito mais do que nós jamais sonhamos ter. Então, Senhor, em nome de Jesus, coloca em nossas mentes e corações o sentido de vigilância, para que nós não percamos, ó Deus, o tempo tão importante que nos resta, e que nesse tempo nós tenhamos, ó Deus, o comprometimento com uma vida de adoração, que nós possamos te adorar desde o primeiro momento do dia até o momento de deitar para dormir, que a nossa inclinação seja uma inclinação de adorar o teu nome, ó Deus, de prestar culto a ti, de celebrar a ti, Senhor, no nosso tempo, uma constante festa de adoração, de louvor, de exaltação ao teu nome, Senhor, e ainda nos momentos aflitivos e difíceis da vida, que nós jamais deixemos de te adorar. Nós te pedimos, ajuda-nos a consagrar a nossa vida a ti, Senhor, a separar, ó Deus, a nossa vida do mundo pagão ao nosso redor, a entender, Senhor, que todo lugar onde pisamos é terra santa, é solo santo, que nós, ó Deus, vivemos num mundo que foi feito por Ti, um mundo bom, que o Senhor ama, que o Senhor deseja resgatar, porque até a criação, como um todo, geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, e quando Ele vier, Ele trará a restauração de todas as coisas, e toda a criação será redimida na redenção dos filhos de Deus. Ó Senhor, ajuda-nos a termos essa visão mais abrangente, Senhor, da realidade, e entendermos, ó Pai, que tudo é Teu, que tudo pertence a Ti, ó Deus, a vida, as pessoas, os bens, ó Deus, o trabalho, os relacionamentos, tudo está sendo tocado pela Tua mão, porque o Senhor é o Senhor e dono de todas as coisas, o Senhor governa soberanamente e de modo sábio sobre tudo que existe. Então ajuda-nos a termos esta compreensão, para que a nossa vida seja uma vida constantemente separada, consagrada a Ti, Senhor. Ajuda-nos também, Senhor, a nos dedicar, ó Deus, o nosso 7º dia, para passar esse tempo precioso na Tua presença, ó Deus, pensando em Ti, Pai amado, durante todo o tempo, pensando nas coisas do alto, falando sobre a Tua palavra e praticando, Senhor, as nossas obras, com base naquilo que o Senhor diz, em obediência, retidão e anúncio daquilo que a Tua palavra traz também para nós. Ó Senhor, ajuda-nos, enfim, a colocar em prática o que aprendemos nessa noite, e que em tudo isso, Senhor, o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, em suma, a guardar a Tua palavra, a encontrar um lugar, ó Deus, bem firme, bem seguro, ó Deus, e bem profundo na nossa alma, para que dali a Tua palavra jamais seja retirada, removida, e ela esteja constantemente ali, nos dirigindo, nos guiando, nos conduzindo pelo caminho, até que nós possamos chegar, ó Deus, ao nosso lugar de descanso definitivo na Tua presença bendita, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.